Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar, o detetive dobrador de ar, parte 3. Capítulo 19. Tahorlo estava em sua residência, olhando para seus amigos amarrados a cadeiras. Suas correntes eram seu sangue, e ele era o detentor da chave. Ao acordarem, ele os encarou visivelmente irritado. Alguém havia dado a Akashi informações sobre seu passado. E este último, agindo de forma lamentável diante de uma tentativa de sequestro insignificante, estava prestes a arruinar toda a sua vida e carreira. Foi uma tentativa patética de insultá-lo, a maneira como os fracos reagem, sabendo que não tem chance contra um dobrador de sangue. Tahorlo poderia usar sua influência para impedir a disseminação daquele livro, então ele não se importou muito. O que lhe importava era quem havia espalhado a informação de que ele era filho de um antigo chefe da máfia. 2 das 3 pessoas aqui presentes eram vassalos leais ao pai dele e o ajudaram a subir na hierarquia política, mas um deles o traiu, e ele queria descobrir quem era. Então, Tahorlo sorriu para os 3 que o olharam confusos. Quem é o miserável que está espalhando boatos de que eu sou um dobrador de sangue? Vocês sabem, a contagem de votos não está tão longe assim. Tahorlo, não temos ideia do que você está falando. No dia em que você chegou à Cidade República, eu lhe dei um lar e dinheiro. E agora você duvida da minha lealdade? Seria melhor me matar do que me chamar de dedo duro. O quê? Você é um dobrador de sangue? Ah, é mesmo. Eu tinha me esquecido disso. Tahorlo não deu ouvidos às palavras deles. Arregalou os olhos. Os 3 foram erguidos do chão. Suas veias saltavam. Incapazes de proferir uma única palavra, eles gemiam de dor. Vou perguntar de novo, e você vai me dizer tudo o que eu quero saber, disse ele, com voz ameaçadora e sombria. Tahorlo liberou o sangue deles, e eles ofegaram, lutando desesperadamente por ar, já que seu suprimento de oxigênio havia sido cortado pela dobra de sangue. Este interrogatório vai demorar um pouco, comentou Tahorlo, olhando para eles. Eles suplicaram, gritaram e suplicaram, todos alegando inocência. Após sofrerem torturas físicas e psicológicas, começaram a dizer-lhe o que ele queria ouvir, mas quando ele perguntou, não fez sentido. Além disso, nenhum deles poderia ser o responsável por tê-lo dedurado. Muito bem, vou trazer aquele dobrador de ar e matarei quem inventou aquela história boba sobre mim e a Rainha da Terra, disse Tahorlo com voz ameaçadora. A menção da Rainha da Terra o fez lembrar de uma cena que havia lido. Foi muito detalhado, muito erótico e muito humilhante. No meio daquele livro, havia um desenho do personagem principal, e parecia-se demasiado com ele. Só para garantir que não enfrentaria um processo judicial, Akashi desenhou uma pinta na testa de Tahorlo e o retratou sendo penetrado. Eu voltarei. Ninguém se atreve a sair, disse Tahorlo, saindo de sua residência e deixando a porta aberta. Ele sabia que aqueles caras não ousariam ir embora. Eles conheciam o poder dele. Como um dobrador de sangue, ele poderia matar famílias inteiras. E seria necessário um grande esforço para detê-lo. Droga. Isso me irritou demais, murmurou para si mesmo enquanto caminhava até seu carro, voltando para a Cidade República. Akashi vestia roupas pretas com armadura de couro. Ao seu redor, em uma mesa redonda em uma sala cinza, estavam homens e algumas mulheres vestidos com armaduras de metal preto. A maioria eram dobradores de metal, e alguns dobradores de raios foram solicitados para o trabalho. Certo. Fiz uma pesquisa sobre os antecedentes de cada um de vocês, disse Akashi. Ontem, ele solicitou fazer parte da força-tarefa para deter Tahorlo. Para surpresa de todos, o chefe lhe incumbiu da tarefa de planejar. Foi inesperado que ela lhe desse esse trabalho, que impulsionaria enormemente sua carreira. Se ele conseguisse tornar-se sargento, não demoraria muito, talvez menos de um ano. Mas esse não era o objetivo de Akashi. Seu objetivo era ganhar pontos de experiência derrotando o dobrador de sangue. Antes que alguém pergunte por que investiguei seus antecedentes, é porque o alvo é extremamente influente, com ouvidos e olhos em todos os lugares, disse Akashi. A maioria de vocês são homens honestos e trabalhadores. Seus extratos bancários comprovam isso. Eu sou um de vocês, e é por isso que estou confiando minha vida a vocês. Akashi pegou um papel comprido e o colocou sobre a mesa. Estava dividido em 2 partes, com o nome de todos em um lado. Nosso alvo é um dobrador de sangue, alguém que só o Avatar no estado Avatar pode derrotar. Se o enfrentarmos todos de uma vez, ele nos derrotará instantaneamente, disse Akashi, traçando um padrão com o dedo. Esta é a cidade. Todos devem se posicionar em locais designados. Os dominadores de fogo e de relâmpagos desempenhariam o papel mais importante, dadas as suas habilidades de atirador de elite. Lembrem-se, nada de ataques em massa. Vamos nos dividir e atacar de locais e distâncias diferentes. Se ele usar a dobra de sangue em alguém, os dobradores de relâmpago e de fogo atirarão nele para distraí-lo. Isso deve acabar com ele. Mas aquele desgraçado é astuto, e se ele escapar, vai para este local. De lá, há 2 rotas de fuga, o carro e o mar. Teremos pessoas preparadas para destruir o carro e o barco dele. Teremos pessoas posicionadas em suas residências, localizadas conforme mostrado aqui. Por favor, pessoal, façam seus trabalhos, e talvez consigamos derrotar esse terrorista, sorriu Akashi. Se precisarem de motivação, deem uma olhada nos seus extratos bancários e lembrem-se, é esse Tahorlo que está nos pressionando para cortar o orçamento. Então vamos acabar com ele. Akashi ergueu o punho para motivar sua equipe, mas todos permaneceram em silêncio, com os olhares desviados para o lado. Ao que parecia, a maioria tinha medo de que o chefe gritasse com eles. Ainda assim, eles assentiram com a cabeça antes de partirem. A operação pode começar a qualquer momento, hoje à noite ou amanhã. Bem, devo dizer que para uma primeira vez isso é bastante impressionante, disse a chefe de polícia, cruzando os braços e acenando com a cabeça para Akashi, que acabará de apresentar seu plano.
A chefe de polícia havia trabalhado a maior parte de sua vida como policial e se lembrava de quando sua mãe lhe contou como o Avatar Aang subjugou Yakone, o antigo dobrador de sangue que governava o submundo. Yakone era praticamente invencível, poderoso o suficiente para derrotar vários dobradores de uma só vez. Até mesmo Aang foi derrotado na primeira rodada. Então, na segunda, o Avatar teve dificuldades antes de ativar o estado Avatar. Foi doloroso admitir que se Yakone quisesse matar Aang na primeira vez em que ele ficou inconsciente sem o estado Avatar, ele poderia tê-lo feito. E teria governado toda a cidade república. Mas a sorte estava do lado deles. Akashi, aqui sem o Avatar, havia formulado um plano muito bem estruturado baseado no fato de Tahorlo ser um dobrador de sangue. Foi o que ela disse. Akashi sorriu de canto. A pálpebra dela tremeu, mas Akashi fingiu não ver. Ele apenas sorriu enquanto algumas veias saltavam em sua testa. Primeiro ele fica olhando para o corpo dela, agora faz piadas de cunho sexual. Sim, ela sorriu, respondendo, considerando o quão pequeno você é. Você quer dizer minha posição como detetive em comparação com os outros aqui? Akashi sorriu, sentindo uma pontada de dor no coração. Ela passou por ele, revirando os olhos. Por dentro, você sabe exatamente o que eu quero dizer. Sempre posso te provar que sou uma pessoa melhor do que você pensa, respondeu ele. Ela se virou para ele. Minhas qualificações superam minha patente, esclareceu ele. Talvez eu te cobre isso, respondeu ela. Será que ela está flertando comigo? Akashi se sentiu um pouco sem jeito, sorriu e se desculpou. Akashi voltou para sua residência e viu que havia recebido correspondência. Tinha o carimbo da Câmara Municipal, uma carta e uma pilha de dinheiro, notas de 1000 yuans. A mensagem era do vereador Tahorlo. Então, tudo começou. Akashi sorriu de canto. Capítulo 20. O quanto ele pensa que eu sou idiota? Pensou Akashi enquanto guardava as notas no bolso. Isso ajudou a esquecer a situação embaraçosa em que se meteu com a chefe de polícia. Mas, droga, ela estava ficando atrevida. Tahorlo o convidou a comprar todos os direitos de seu livro e impedir que ele chegasse ao mercado. Em outras palavras, é um suborno. Se tivesse sido qualquer outra pessoa, ela poderia ter sido cegada pela ganância. Akashi não era melhor. Ele sentiu uma ganância intensa, como estar no final do novembro sem masturbação e depois ir a um desfile de modelos. O desejo de acreditar na oferta de Tahorlo fez com que ele quisesse acreditar que a aceitava para ajudá-lo financeiramente. Mas, isso foi apenas uma pequena parte do meu plano, murmurou Akashi. Muito bem. Akashi pegou um walkie-talkie e sintonizou a frequência para contatar os superiores. Aqui é Akashi. A operação começa amanhã. Vamos nos encontrar novamente às 5 horas da manhã. Ele disse, abrindo o sistema e analisando suas estatísticas. Ele havia subido alguns níveis graças a um treinamento intenso. Ele tinha alta agilidade, o que já era bom, e 5 pontos em resistência, o que deveria ser suficiente para ele. Sua força era decente. Ele acreditava que podia dar socos rápidos sem machucar a mão. Sua dobra de ar estava em torno do nível 8, o que era muito diferente de quando ele havia saído da academia. Ele se levantou, apontou 2 dedos para cima e girou. O ar se acumulou em torno de seus dedos, e quando ele parou, o ar saiu como um chicote, atingindo a parede e causando um corte de 3 centímetros de profundidade e 1 metro de comprimento. Nem preciso dizer que sou da classe de dobrador de ar e não da classe de guerreiro. Além da agilidade para esquivar e executar movimentos de dobra, a sabedoria é minha resistência na dobra de ar. O alvo, porém, vai além disso. Ele é um dobrador de sangue. Talvez eu precise de recuperação de HP e de Chi igualmente, já que ambos os atributos parecem difíceis de aumentar desde o início. Sabedoria 6. Vitalidade 5. HP 250 de 250, OX 150 de 150. No dia seguinte, Tahorlo estava em seu escritório. Uma bela secretária que havia começado a trabalhar no dia anterior, entrou com um café e um envelope. Senhor conselheiro, o detetive Akashi lhe enviou um envelope, disse ela, colocando-o sobre a mesa. Vá embora, ordenou ele. Enquanto ela saía, ele tomou um gole de café olhando para a bela bunda dela. Então, ele abriu o envelope. Dentro havia um retrato de uma mão mostrando-lhe o dedo do meio. Tahorlo franziu a testa diante do ato patético e infantil do detetive. Como é possível que um homem assim fosse tão estimado e sequer mencionado uma vez no conselho? Nem sequer tiveram a decência de devolver o dinheiro, resmungou Tahorlo. Parecia que ele precisava atrair Akashi para fora do dormitório de alguma forma. Não seria difícil. Basta pedir para alguém espioná-lo. Então, use a dobra de sangue para agarrá-lo e coloque-o dentro de um carro. Então, ele poderia descobrir quem vazou a informação sobre sua dobra de sangue e fazer dele e de Akashi um exemplo. Enquanto tomava seu café, ele pensava em todas as possibilidades. A bela secretária, que por acaso era policial, assentiu com a cabeça. O prédio já estava vazio e todos já haviam ocupado seus lugares. Uma dúzia de dobradores de metal, também conhecidos como dobradores de terra, cercavam o escritório de Tahorlo. Eles arrombaram a porta e avançaram contra ele, lançando tiras de metal em sua direção. Pego de surpresa, Tahorlo se escondeu debaixo da mesa. O que está acontecendo? Ele exigiu furioso. Você sabe quem está atacando? Um dobrador de sangue imundo, disse um deles. Um criminoso, disse outro. Tahorlo rapidamente percebeu como as coisas estavam se desenrolando. A história de que ele era um dobrador de sangue não vazou apenas para Akashi, mas para todo o departamento de polícia. E parecia que eles já tinham provas contra ele. E eles iam prendê-lo. Nesse ponto, fingir ignorância não adiantaria. E ele pode acabar acorrentado para o resto da vida. Muito bem, disse ele, estalando a língua.
Parecia que a única opção restante era governar a cidade do submundo. Enquanto não houvesse um avatar, ninguém deveria ser capaz de detê-lo, considerando que ele era ainda mais forte que seu pai. Isso era um fato incontestável. Ao mesmo tempo, Akashi estava na residência de Tahorló, observando as pessoas que ele havia aprisionado. Um deles era um funcionário corrupto que tinha o poder de limitar o orçamento da polícia. Como Akashi havia verificado as contas, ele sabia que esse funcionário havia recebido dinheiro das tríades para permitir que elas operassem. Um era o chefe de uma organização criminosa. O outro ajudava criminosos a escapar. Poderoso e corrupto. Para Akashi, mesmo que essas pessoas não tivessem cometido crimes com as próprias mãos, elas não eram diferentes daqueles que os cometeram. Se você der uma faca a uma pessoa que mata uma criança, isso não te torna melhor do que ela. Eu vim para salvar vocês, disse Akashi, olhando para eles com um sorriso. Não, por favor, vá embora antes que ele volte. Sim, você quer nos meter em encrenca? Você é. Antes que pudessem terminar, Akashi virou a cabeça e olhou para um recipiente de gás. Ele moveu a mão levemente, liberando o gás usado para aquecimento. O gás, obviamente metano, etano ou algo semelhante, era inodoro e insípido. Akashi acenou com a mão, fazendo o gás escapar e se concentrar ao redor deles. Enquanto conversavam, perderam a consciência e caíram no chão. Ele acenou com a outra mão, e um vento forte abriu a janela, deixando o gás sair do quarto. Tahorló assumirá a culpa. Ele passou por eles, morto. Os outros já estavam se posicionando, então ninguém o viu matá-los com gás. Você subiu para o nível 8. É mais 2 pontos de atributo. É mais 1 ponto de habilidade. Só valem isso, pensou ele. Bem, pelo menos o mundo é um lugar melhor sem eles. Ao olhar para os corpos sem vida, ele não sentiu pena, arrependimento ou remorso. Imaginou que graças à sua vida anterior, atirar na cabeça de criminosos havia se tornado rotina. A essa altura, ele já deveria ter tomado um gole de café. Akashi sorriu de canto, pensando em Tahorló. Ele pegou seu walkie-talkie e o levou perto da boca. Os reféns foram encontrados mortos. Acrescente isso às acusações, relatou ele. Capítulo 21. Tahorló já tinha sob controle os 2 dobradores de metal que vieram prendê-lo. Apesar de saberem quem ele era, enviaram apenas 2 atrás dele. Que tipo de idiotas eram eles? Eles sabem que são impotentes demais para me deter. Nem mesmo toda a unidade deles pode ficar no meu caminho. No momento em que ele estava concentrado nos 2 soldados, a janela quebrou. 2 feixes de fogo, ambos quentes e extensos, caíram perto de seus pés. Ele saltou soltando o aperto dos dobradores de terra. No momento em que se virou para controlar os dominadores de fogo que estavam no outro prédio, os dominadores de metal caíram no chão, fazendo com que a terra engolisse suas pernas. Ciente dos dominadores de fogo que o alvejavam do outro prédio, ele usou a dobra de sangue nos dominadores de terra e os fez flutuar à sua frente, cobrindo a janela. Ele olhou para os próprios pés, praguejando baixinho. Droga! Ele praguejou novamente. Ele olhou em volta e viu uma garrafa de água. Com uma das mãos, agarrou a e lançou um jato de água de alta pressão sob os pés, forte o suficiente para criar uma pequena rachadura. Em seguida, congelou e descongelou o chão, permitindo que suas pernas se libertassem. Mas o chão cedeu, fazendo-o cair para o andar de baixo. No andar de baixo, alguns feixes de fogo o atingiram por trás, acertando suas costas e causando-lhe uma queimadura grave. Não tenho outra escolha. Tahorló arregalou os olhos. Agora que conhecia a estratégia deles, ficou claro que ele perderia se permanecesse ali por mais tempo. Ele agarrou um dos homens com armadura de metal, controlando seu sangue com o olhar. O homem flutuou horizontalmente antes de se dirigir rapidamente para a janela. Tahorló saltou atrás dele e pousou em suas costas, usando o homem controlado pelo sangue como meio para voar. A polícia, em estado de choque, não pôde fazer nada. Raios voavam atrás dele vindos de todos os lados. Tahorló concluiu uma coisa. Esses caras sabiam como derrotar um dobrador de sangue. E ele teria morrido se tivesse ficado, já que estava resistindo. A única escolha sensata que lhe restava era escapar e nunca mais voltar, enquanto construía silenciosamente seu império no submundo e consolidava seu poder. Agora, tudo o que restava era voltar para sua residência secreta, pegar seu dinheiro e ir embora. Bem, melhor do que acabar nas mãos de um funcionário corrupto. Nós somos os que fazemos todo o trabalho. Akashi, que estava na residência de Tahorló, invadiu a casa. Utilizando sua experiência como policial de sua vida anterior, ele descobriu a localização exata do dinheiro. Como este mundo tinha dobradores de metal, dobradores de fogo e outros tipos de dobradores, um cofre resistente não impediria um ladrão. Portanto, a melhor estratégia era esconder o dinheiro em lugares que eles jamais imaginariam. E Akashi havia encontrado esses lugares e escondido o dinheiro onde seus colegas não procurariam. Tahorló não conseguia acreditar na sua sorte. Suas costas estavam queimadas, e alguns raios quase o atingiram, não fosse o uso de alguns policiais como reféns. Ele jamais acreditara que as coisas pudessem tomar esse rumo. Com o rosto coberto de suor, ele teve que recorrer a fazer civis como reféns antes de conseguir chegar ao seu carro. Enquanto dirigia, ele atingiu algumas pessoas com dobra de sangue. Se algum carro perseguisse, ele jogaria essa pessoa junto com a armadura. Não. Ele poderia usar a dobra de sangue nas pessoas dentro dos carros da polícia ou naquele dirigível policial e fazê-lo voar pelos ares. Mas ao que parece, ninguém o perseguiu. Eles sabiam disso e já tinham um plano. Nesse caso, ele deveria levar em consideração que alguém, ou algumas pessoas, o estavam esperando em sua residência. Mas isso era improvável, já que ele havia mantido tudo em segredo absoluto. E ele precisava ir lá. Ele não conseguia se obrigar a começar do zero. Ele precisava pegar seu dinheiro, entrar em um barco ou no mar e ir embora.
Como ele era um dobrador de água, contanto que chegasse a água, tudo ficaria bem. O estômago de Tahorlo roncou desconfortavelmente, algo que nunca havia acontecido antes. Ele pensou que fosse devido ao estresse, algo que não sentia há muito tempo. Sentindo uma leve vontade de defecar, ele soltou os reféns que voavam ao lado de seu carro. Ele então dirigiu o mais rápido que pôde, chegando ao seu destino em pouco tempo. Ele entrou na residência de 2 andares. A primeira coisa que ele procurou não foi o dinheiro, mas o banheiro. Ele precisava aliviar-se primeiro. Assim que entrou, encontrou Akashi sentado à mesa, olhando para ele calmamente. Você finalmente chegou, disse Akashi em tom entediado. Quase adormeci esperando por você. Seu merda. Tahorlo apontou a mão para Akashi, que estava sentado no sofá, tentando usar a dobra de sangue nele. O homem não se mexeu. Em vez disso, ele deu um sorriso irônico e levantou o dedo do meio. Tahorlo não entendeu por um segundo até ver uma esfera de luz flutuando acima da cabeça de Akashi. Ilusão de espelho, disse Akashi. Assim que Tahorlo se virou, uma forte lâmina de ar atingiu seu peito, forçando-o a recuar alguns passos e causando um ferimento superficial. Akashi então correu, escondendo-se em algum lugar da casa. Desista. Este lugar está cercado, disse Akashi. Tahorlo cerrou os dentes. Ele percebeu que aquele merda devia estar tramando alguma coisa. Isso mesmo. Este é um dobrador de ar que joga sujo. Ele apontou para a janela, e a água de um aquário próximo jorrou, quebrando a janela, só para o caso de Akashi pensar em usar gás. Você é tão idiota assim? Eu sou um dobrador de ar. Posso fazer o gás ficar? Akashi saltou do andar superior com confiança, aterrissando em frente a Tahorlo, que o encarava com olhos repletos de ódio. Você não tem medo de finalmente ter aparecido na minha frente? Disse Tahorlo, com o rosto coberto de suor e sentindo um calor repentino. Os membros de Akashi foram subitamente controlados, e ele flutuou no ar. Forçou um sorriso irônico em meio à dor. Você gostou do sabor do café? Perguntou Akashi, e Tahorlo sentiu uma dor de estômago ainda maior. Aposto que você está com tanta vontade de defecar que não tem forças para pensar. Ele chutou o ar, lançando uma rajada de ar comprimido que atingiu Tahorlo e o fez voar para trás. Seu merda, você me envenenou, disse ele, levantando-se lentamente. É um dobrador de sangue que dobra com os olhos bem abertos. Akashi balançou o dedo. Obviamente você não consegue dobrar com a mente se ela estiver no seu traseiro. Tahorlo suportou a dor e contraiu as nádegas. Escaparam gases. Akashi acenou com a mão, dissipando o cheiro. Coloquei um remédio feito para pessoas com prisão de ventre extrema. Uma gota é suficiente para fazê-las evacuar como loucas. Imagino o que aconteceria com dezenas delas. Akashi olhou em volta, divertido. Só a minha mão já é suficiente para te matar, disse Tahorlo, apontando o braço na direção de Akashi. Capítulo 22. Tahorlo apontou a mão para Akashi, usando toda a sua força de vontade para segurar as próprias fezes enquanto subjugava com dobra de sangue. Akashi flutuava no ar com um sorriso presunçoso no rosto. Não demorou muito para que Tahorlo caísse de joelhos, mas não sem antes arremessar Akashi contra uma estante de livros próxima. Akashi levantou-se de cima dos livros. Essa dor não é nada comparada à dor que você está sentindo agora, zombou ele. Como você se atreve? Disse Tahorlo, olhando para ele com puro ódio. Sabe, eu posso deixar você usar o banheiro, disse Akashi. E depois, eu te mato. Como se eu pudesse confiar em você, respondeu Tahorlo, soltando um pum pelo ânus. Foi muito constrangedor. Akashi acenou com a mão, forçando o vento a abrir as janelas. Você tem razão. Em seguida, ele girou no ar, enviando algumas rajadas de ar comprimido e cortante em sua direção. Sangue respingava na parede. Feridas profundas apareceram tanto no corpo quanto no orgulho de Tahorlo. Esse foi o momento mais humilhante que ele já sofreu em sua vida. Tahorlo teve vontade de chorar, mas a única coisa que lhe restava era manter o orgulho. Desisto, disse Tahorlo. Deixem-me pelo menos fazer cocô. Akashi passou pelo dobrador de sangue ferido. Deu-lhe um tapinha nas costas e em seguida bateu com a mão no chão, forçando o ar no corpo de Tahorlo a se mover. Você pergunta, que tipo de ar existe dentro do corpo humano? Veja bem, quando as bactérias no organismo humano são agitadas, produzem gases. Os motivos variam desde proteínas não digeridas até uma alimentação inadequada ou mesmo a presença de algum medicamento no organismo. Para um dobrador de ar que havia recentemente subido para o nível 8 e usado um ponto para aprimorar sua dobra para o nível 9, dobrar o gás interno pareceu muito mais fácil do que antes. Tahorlo sentiu o ar saindo com força de seu ânus, provocando um pum estrondoso que ecoou pelo ar. E com isso, o dobrador de ar seguindo a dobra de água a contragosto. Akashi saltou para trás e empurrou o ar à sua frente, ganhando impulso para se afastar do pum. Ele rapidamente estendeu a mão por baixo da prateleira e pegou uma máscara de gás. Essa foi por pouco, disse ele por baixo da máscara. Akashi então iniciou seu ataque. Ele apontou as mãos para Tahorlo, curvando o gás e concentrando-o ao seu redor. Tahorlo arregalou os olhos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, não porque ele quisesse chorar, mas porque o cheiro o obrigava. Ele tossiu repetidamente. Muito em breve, ele explodiu de baixo para cima, caindo inconsciente. Jin, dobrador de sangue derrotado. É mais 30.000 de experiência? Você subiu para o nível 15. 7 níveis seguidos, pensou ele. Será que eu conseguiria derrotá-lo de novo? Akashi balançou a cabeça enquanto olhava para Tahorlo. Ao ver a cena repugnante à sua frente, Akashi sentiu uma forte vontade de vomitar.
Para não acabar na equipe que prendeu Tahorlo, Akashi pulou da janela, rastejando. Ele enfiou a mão no bolso, pegou o walkie-talkie e pronunciou estas palavras. O alvo foi derrotado. Um detetive também está ferido. Socorro! Ele largou a máscara de gás e continuou rastejando. Não havia a menor possibilidade de ele estar lá dentro com Tahorlo, que ainda estava inconsciente e defecando. Quem tivesse que carregá-lo teria que fazê-lo pessoalmente. Os oficiais e os metalúrgicos se aproximaram. Todos taparam o nariz, sem exceção. Akashi ergueu a cabeça e forçou um sorriso lamentável. Vamos precisar de um banho depois dessa operação. Alguém olhou para dentro e comentou. Eu esperava lutar contra um dobrador de sangue, não contra um dobrador de merda. Não brinca. É uma situação de merda, sabe? Gente, vocês podem parar de falar merda? Vou vomitar. Quem vai buscá-lo? Sou uma mulher. Faça você mesma. Não foi você quem disse que somos iguais? Se você o levantar, provará que é melhor do que nós. Você acha que eu sou estúpido? Akashi continuou rastejando para fora, agradecido pelo ar fresco. Cara, eu teria matado Tahorlo, mas não posso com todos esses policiais por perto, pensou ele, estalando a língua. Se Tahorlo sobrevivesse ou conseguisse escapar, ele teria Akashi como alvo. Se Akashi estivesse no lugar dele, teria feito o pior que pudesse. Lidar com ele será mais fácil no futuro, apenas com treinamento. Eu sugeriria uma cirurgia para corrigir sua curvatura. Mas acho que eles vão pensar em algo. Se ele escapar, é melhor eu estar preparado. Por enquanto, acho que ele enfrentará acusações sérias. A punição seria a pena de morte, obviamente. No entanto, falta uma coisa. Tahorlo tem muitas ligações com o submundo. E com isso não me refiro às tríades, refiro-me aos juízes, aos diretores, aos políticos. Se alguém tem algo comprometedor, Tahorlo sabe. Se ele enfrentar a pena de morte, ele vai dedurar. Então, as únicas opções para esses caras são matá-lo ou adiar a execução e deixá-lo escapar. Ou então, fazer parecer que ele não matou ninguém. De qualquer forma, vai levar tempo. Até lá, terei duas opções. Ficar mais forte ou treinar aquela corra, uma morena de olhos azuis com físico atlético. Me lembra o porte físico do chefe. Akashi, que estava segurando a barriga e olhando para o céu, sentiu alguns chutes na lateral do corpo. Doía bastante. Uma armadura metálica de grandes dimensões impedia sua visão de quem era. Mas ele percebeu. Por que você não chamou reforços quando estava lá dentro? Perguntou o chefe de polícia. Você acreditaria se eu dissesse que fiquei tão sobrecarregado que não tive escolha a não ser lutar com todas as minhas forças? Fiquei tão obcecado que me esqueci disso, respondeu ele. Ou você ficou tão imprudente, tão arrogante e tão confiante no seu plano que acreditou que poderia derrotá-lo sozinha, disse ela. Não vou negar as acusações. Não vou te cobrar nada. Ela lhe deu outro leve chute. Ai, acabei de sobreviver a uma batalha. Você não está tão cansada assim. Você envenenou o homem. A policial me contou que você deu remédio para ele, disse ela. Akashi deu uma risadinha, mas logo desfez o sorriso e disse, estou seriamente magoado. E eu não o envenenei, apenas lhe dei um remédio para aliviar a constipação. Você só está evitando a merda. Ela sorriu de lado e balançou a cabeça, claramente satisfeita com o resultado. Tudo bem. Akashi se levantou e suspirou. Poupe-me disso. Ela continuou olhando nos olhos dele. Ele resolveu provocá-la. Bem, não exatamente para testar o terreno, já que achava que ela estava flertando com ele. Bem, eu provei que sou maior do que você pensa? Akashi sorriu de canto. Ela cruzou os braços. Ainda não respondeu ela, baixando os olhos e olhando brevemente para o volume na calça dele. Ok. Se não conseguimos perceber que ambos estamos flertando, devemos parar de bancar os policiais. Akashi colocou a mão no ombro dela e sorriu. Então quando? Quando ninguém estiver olhando. Ela olhou diretamente nos olhos dele e o segurou pela virilha, apertando um pouco, fazendo-o estremecer levemente de dor, embora ao mesmo tempo se sentisse um pouco excitado. Ela passou por ele e disse, entregue o relatório no meu escritório mais tarde. Não vou me envolver com isso, pensou ele, mas não disse nada. Tahorlo já havia sido levado pela polícia para o dirigível. Quanto a Akashi, ao retornar para a residência, encontrou Amane esperando por ele com um sorriso. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele. Estamos só esperando a limpeza terminar. Depois disso, vamos dar um jeito na verba de emergência. Sabe como é? Ela deu de ombros. Para que nenhum policial corrupto a pegue. Capítulo 23. Akashi franziu profundamente a testa ao ver Amane chegar com a equipe de busca. Amane sorriu amplamente para ele. Akashi pode ser astuto como uma raposa e cruel como um lobo, mas com certeza ele a ignoraria e se acharia muito esperto. Esse ego seria a sua ruína. Ei, disse ela, dando voltas em torno dele e rindo. Fique feliz que sou eu e não outra pessoa. Senão, poderiam ter te pegado roubando e te metido em uma encrenca daquelas. A carranca no rosto dele era a coisa mais engraçada que ela tinha visto em muito tempo. Faça o que quiser, Akashi suspirou profundamente. Não tenho ideia do que você está falando. Policial corrupto ou não, em vez de nos ajudar a subjugar um dobrador de sangue muito perigoso como Tahorlo, você ficou por aí acusando detetives inocentes como eu. Ele esfregou o queixo. Fico pensando que as pessoas acham de um tenente se apropriando do crédito pelo caso de outra pessoa. Ele olhou para ela, e ela soube exatamente o que ele queria dizer. Bem, quem deu crédito só forneceu evidências inconclusivas que eu segui até o fim, e ajudei a salvar o emprego daquele coitado. O rosto de Akashi o traiu, um brilho de lágrimas brotando em seus olhos. Você está chorando? Ela perguntou.
O cheiro é muito forte, disse Akashi, acenando com a mão em frente ao nariz e usando sua dobra de ar para criar uma corrente de vento. Ao ver isso, Amani ficou convencido de que havia encontrado dinheiro e o escondido em algum lugar. Um homem esperto como ele esconderia isso bem debaixo do nariz deles, onde menos esperassem. Após a limpeza, ela entrou na casa e a equipe iniciou as buscas. Akashi observava, lutando para conter as lágrimas. Amani estudou o rosto dele enquanto estava sentada à mesa. Ao perceber um leve sobressalto, ela procurou ao redor e encontrou dinheiro escondido embaixo. Ela riu na cara dele. O restante da equipe não encontrou nada. Cerca de 3 milhões. Isso é uma grande conquista, disse ela, contando dinheiro enquanto Akashi caminhava em direção a uma viatura policial, com um semblante abatido. Amani passou por ele e deu-lhe um tapinha no ombro. Ele afastou a mão dela. Está tudo bem. Você vai superar isso, disse ela. Considere isso uma oportunidade para se tornar um homem melhor. Sim, claro, respondeu ele com a maior naturalidade, encarando-a fixamente nos olhos. Até mais. Ah, e recomendo que você faça aquele curso de café, porque como sua tenente vou fazer de você minha cadela. Ela riu, feliz por o karma finalmente estar a seu favor. Boba havia caído. Ela foi promovida e Akashi estava sob seu comando. Com esse novo poder, ela poderia fazer dele sua cadela. Akashi suspirou profundamente, sem se dar ao trabalho de fazer um de seus comentários sarcásticos habituais. Amani sentiu uma sensação de dever cumprido. Seu silêncio era uma derrota, uma admissão para si mesmo. Ela se afastou acompanhada pela equipe de busca. XXX. Idiotas, eles só encontraram o dinheiro que eu queria que encontrassem. Akashi dividiu o dinheiro que encontrou em 30% e 70%. Ele sabia que não conseguiria encher os bolsos completamente. E ele sabia que se escondesse o dinheiro em um lugar muito difícil, a polícia não desistiria até encontrá-lo. Então, ele deliberadamente deixou que eles encontrassem uma parte. Ela pode ter trabalhado 15 anos a mais do que eu, mas eu tenho a experiência de 2 vidas. Comparar uma policial da era moderna com uma da época dela é como comparar um grande mestre de xadrez moderno com um grande mestre dos tempos antigos. Os grandes mestres antigos não se comparam aos mestres modernos. Ele sorriu de canto para si mesmo. Os lugares que eles procuram são os menos esperados, murmurou Akashi enquanto entrava em um carro estacionado a 100 metros de distância, como os outros. O dinheiro estava escondido em uma caixa secreta dentro do carro dele. Quando planejou capturar Tahorlo, ele posicionou a polícia perto do mar, esperando que Tahorlo escapasse por ali. Ele fez isso de propósito, para roubar o dinheiro de Tahorlo, e o plano de Amani parecia bom demais para dar errado. 7 milhões, querida. Somando isso aos meus 1,5 milhão, dá 8,5 milhões. Akashi ligou o motor e saiu dirigindo. Os outros oficiais usaram dobra de metal para se içar até a aeronave que havia chegado. Tahorlo estaria a bordo, acorrentado com metal para que não pudesse se dobrar nem um pouco. Akashi estendeu a mão para alguns livros na prateleira do carro. Ele não apenas pegou o dinheiro de Tahorlo, como também se apoderou de seus livros de contabilidade e de subornos. Ele poderia usar isso para progredir na carreira e ganhar pontos de experiência lutando contra os envolvidos. O único problema era que estavam criptografadas. Mas ele poderia dar um jeito nisso. XXX. Naquele dia, Akashi foi obrigado a fechar sua cafeteria para comemorar. As bebidas eram por conta dele por ter resolvido um caso importante e prendido um criminoso notório. Alguns colegas policiais roubaram bebidas finas que Tahorlo tinha guardado, algumas com 100 anos de idade, e as levaram. Os policiais ganhariam donos de graça naquele dia, exceto Amani. Mas em comparação com o lucro obtido, as despesas foram insignificantes. Ele não apenas ganhou dinheiro, mas também subiu vários níveis seguidos, aumentando seu poder tremendamente. A experiência de Tahorlo só seria superada pela de Amon, a do Avatar das Trevas, e pela de Korra em seu estado Avatar, porque mesmo Korra sem seu estado Avatar não teria a menor chance. Muito bem, seus filhos da puta, pensou ele consigo mesmo enquanto terminava de escrever o relatório em sua mesa. Sobre sua mesa havia um breve documento que ele entregaria ao seu chefe. Outro exemplo era um relatório detalhado para o chefe do seu chefe Lin Beifong. Ele não conseguia se livrar da imagem dela agarrando sua virilha de forma brincalhona. O documento que ele entregaria ao chefe era a notificação de transferência. Ele sabia que uma vez que o inimigo de seu escritório se tornasse seu tenente, sua vida se transformaria no inferno. Ela ficava de olho nele sempre que ele fazia algo ruim, ou até mesmo algo bom para si mesmo, como pegar o dinheiro de Tahorlo. Akashi pegou uma xícara de café e entrou no escritório do tenente, encontrando Amani sentada com as pernas sobre a mesa. Ah, você fez o relatório que eu pedi para corrigir, ela sorriu com desdém. Deixe sobre a mesa. Eu o revisarei. Akashi foi até lá. Você deve estar feliz que o escritório esteja indo bem, disse ele. 5 casos resolvidos em um mês sob sua liderança. 3 foram creditados a ele, e em um ele colaborou. A queda de Tahorlo seria mérito dele, mas também elevou a imagem de todo o departamento de organizações criminosas. Sim, mais do que Boba resolveu em um ano, ela sorriu. Ah, e deixe o café. Claro, você merece. Akashi sorriu, colocando o café e o relatório sobre a mesa. Espero que a taxa de resolução não diminua. Claro, ponderou ela. Se diminuir, você enfrentará punição oficial. Isso está ao seu alcance? Claro. Você não leu o guia, não é? Ela o encarou com uma mistura de divertimento e anos de ódio acumulado. Akashi deixou o café e o jornal. É como se isso fosse problema meu. Ele saiu, foi até sua mesa e começou a juntar seus pertences. Enquanto guardava seu caderno simples, a máquina de escrever e outras coisas, ele se virou e viu Amani se aproximando com os olhos arregalados e o horror estampado no rosto. Ela segurava o papel que ele lhe dera. O que é isso? Ela perguntou em voz alta.
Meu aviso de transferência para o departamento de homicídios. O tenente de lá me prometeu o título de sargento, disse ele com um largo sorriso. Na divisão de homicídios, resolver casos seria mais fácil para ele. O departamento de crime organizado tinha um número limitado de suspeitos para investigar. Lá, ele poderia progredir na carreira mais rapidamente. E honestamente não foi apenas por motivos de carreira. Trabalhar para o seu inimigo significava não ter promoções, sofrer demolições constantes, ser tratado com trivialidades, trabalhar mais duro do que todos os outros, ter pedidos de férias negados e provavelmente fazer horas extras. Você não é Akashi. Você é apenas um covarde, ela gritou. O problema era que o documento que ela tinha em mãos já estava assinado pelo RH, a transferência dele era oficial e não havia mais como impedi-la. Você não deveria tentar encontrar algum detetive para me substituir? Ele disse com um sorriso irônico. Com a saída dele, o desempenho do escritório despencaria. Os superiores questionariam o motivo, e adivinhem quem levaria a culpa. Se essa tivesse sido sua vida anterior, nenhum dos tenentes ou detetives teria conseguido passar pelo posto de controle de trânsito com suas qualificações. Por que você não fica? Podemos negociar, ela segurou o braço dele. Você se incomodou com algumas piadas? Eu estava planejando deixar as coisas para lá na segunda semana. Só fique. Se Akashi saísse, este departamento ficaria em maus lençóis. Se alguém tivesse um bom desempenho, seria pressionado a manter a consistência. Se Akashi permanecesse, a Mani poderia brilhar. Qualquer caso que ele resolvesse refletiria positivamente nela, permitindo que ela levasse o crédito. Deixa pra lá. Não precisa ficar grudento. Ainda podemos ser amigos, então deixa pra lá. Akashi se afastou. Você é um bom tenente. Não foi você quem deu o dinheiro do Tahorlaw para os superiores? Acho que eles estão satisfeitos com você e podem até te promover. Os colegas no escritório compartilhado lançaram-lhes olhares variados. Pena, raiva, descrença. Akashi não era apenas um bom detetive. Ele era bastante sociável. Ele os ajudava ocasionalmente com alguns casos. Sempre que resolvia algum problema importante, ele os convidava para tomar uns drinks e distribuía biscoitos e donos de graça. Ele talvez fosse um pouco corrupto com dinheiro, mas nunca foi mesquinho, mesmo depois de perder a casa. Com a partida dele, todas essas regalias desapareceriam. Em seguida, todos os olhares se voltaram para aquele que o havia expulsado à força. Era assim que eles viam as coisas. Akashi não se importava com seus antigos colegas. Afinal, eles também não se importavam com ele. Ninguém imaginaria para onde ele estaria indo. Mas para onde iriam as comemorações e as bebidas grátis? Ele não sentiu a menor culpa ao encontrar seus olhares tristes. Bem, aproveite seu café. Tem um relatório final para entregar ao chefe. Akashi sorriu e saiu pela porta. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 24. No departamento de homicídios, todos estavam em polvorosa com os rumores. Os detetives e policiais começaram a conversar entre si. Você já ouviu falar? Ouviu falar de quê? Akashi virá ao nosso departamento. E assim? Você está brincando, né? Quem é ele? Você deve ser novo por aqui. O que ele tem de tão especial? Bem, o que não é, respondeu alguém. Como policial, ele se infiltrou no submundo, ajudando a desmantelar 3 organizações criminosas. Como detetive, resolveu seu primeiro caso apenas com uma bituca de cigarro e uma gota de Coca-Cola. Depois, resolveu 3 casos sozinho e até conseguiu bolar um plano para prender um dobrador de sangue, algo que nem mesmo o Avatar conseguiria. Isso é impressionante. Mas o que há de tão impressionante em resolver 3 casos? Alguém questionou de forma trivial. Em um mês, no crime organizado. Não é como se houvesse um corpo para rastrear, disse outro. Ah, você quer dizer o cara que fez o Tahorlaw perder a cabeça. O riso ecoou. A história sobre Tahorlaw havia se tornado uma piada nos últimos tempos. Sim, hahaha. Ouvi dizer que o tenente fez um trabalho impressionante para trazê-lo de volta. Com o tenente eles se referiam ao do departamento de homicídios. Ele está aqui. Quem? Aquele de que estávamos falando agora mesmo. Akashi entrou no escritório carregando uma caixa com seus pertences. Dirigiu-se ao escritório do tenente e trocou algumas palavras com ele. Pouco tempo depois, ele saiu, pendurando em seu uniforme um distintivo de sargento dourado. Ele entrou em seu próprio escritório, organizou tudo e saiu imediatamente. Desculpem, novos colegas. Nada de biscoitos hoje. Akashi caminhava com confiança até a sala do chefe de polícia. Nos últimos dias, ele não conseguia tirar a imagem dela da cabeça. Sim, Akashi tinha inimigos para mantê-lo ocupado, distraindo-o de seus próprios desejos e bem-estar. Mas ele ainda era um homem com necessidades e instintos que não podia negar. E ele tinha visto o corpo de Lin. Apesar de já ter mais de 40 anos, ela continuava linda. Sua pele era firme, sem rugas. Seu físico era impressionante, melhor do que a maioria das jovens que ele vira, com uma bunda empinada, seios fartos e músculos aqui e ali, pele clara, olhos verdes e aquela cicatriz no rosto que ele não se importava. Já faz muitos meses que não tenho nenhuma ação. Imagino quanto tempo faz para ela. Akashi bateu na porta do escritório dela, que se abriu automaticamente, revelando-a sentada atrás de sua mesa. Você demorou muito com o relatório, disse ela com a voz carregada de frustração. Akashi sorriu. A porta era metálica, então ela devia estar esperando que ele a abrisse enquanto se abaixava. A porta se fechou sozinha atrás dele. Akashi colocou o relatório sobre a mesa dela. Não entrou em muitos detalhes, apenas mencionou que um criminoso foi subjugado. Ele sentou-se na beirada da mesa dela e respondeu. Você disse para fazer isso quando ninguém estivesse olhando. Então eu fiz com calma. Você acha que era isso que eu queria dizer? Perguntou ela em tom de brincadeira, levantando-se e sentando-se também em sua mesa.
Akashi olhou para ela. Ela nem sequer estava usando sua armadura de metal, apenas roupas pretas normais. Ele decidiu entrar na brincadeira, já que ela estava claramente flertando. Eu tinha a impressão de que você queria dizer outra coisa, disse ele, colocando a mão no ombro dela e movendo-a lentamente em direção ao pescoço. Sabe, eu já estou um pouco velha para joguinhos, disse ela. Preciso de ação. Vamos direto ao ponto. E sem aviso prévio, ela o assediou em sua residência particular. Ela segurou a nuca dele com as duas mãos, puxando-o para perto e beijando-o nos lábios. Akashi não ficou surpreso. Seus pontos de agilidade eram altos, e sua velocidade de reação ainda maior. Ele colocou as mãos atrás das costas dela e a beijou, deslizando as mãos lentamente até encontrarem duas coisas grandes e redondas. Suas línguas se encontraram e eles começaram uma batalha de dobra de água, roçando-se um contra o outro. A cada som que seus beijos produziam, o calor entre eles aumentava cada vez mais. Em pouco tempo, Akashi já estava duro. Ao se separarem, ela o encarou nos olhos, os seus próprios ardendo de desejo. Espero que você não tenha esquecido o que disse que faria para me atrapalhar. Akashi sorriu de canto, desviando o olhar para ela. Lin seguiu o olhar dele, percebendo que estava direcionado para a enorme tenda no meio. Ela retribuiu o sorriso malicioso, umedecendo os lábios. Você deveria saber que enganar um chefe de polícia é crime. Ela levou a mão até a calça dele, agarrando o volume. Mas a honestidade não deveria ser recompensada. Akashi sorriu ao ver o rosto dela. Durante muitos meses ele esperou por algo assim. Lin, com os olhos admirando seu membro rígido, envolveu-o com a mão. Inclinou-se lentamente em direção a ele, abriu a boca e deu-lhe um pequeno beijo. Akashi soltou um longo suspiro de alívio ao colocar a mão na cabeça dela, sentindo um desejo intenso. Lin ficou surpresa com a audácia dele em agarrar a cabeça do chefe e levá-la até sua virilha. Fazia tempo que ninguém a tratava assim, e ela achou aquilo revigorante. A maioria das pessoas se sentia intimidada demais para namorar o chefe de polícia, principalmente depois do fim do seu último relacionamento com Tenzin. Mas Akashi era diferente. Ele era descontraído e paquerador, e isso a intrigava. Isso vai ser divertido, sorriu Akashi. Nos dias seguintes, ficou evidente para as pessoas ao redor da delegacia que a chefe de polícia estava de ótimo humor, embora nenhuma delas soubesse o segredo picante por trás de sua alegria repentina. Capítulo 25. Os dias de Akashi transcorriam como qualquer outro dia normal no departamento de homicídios, agora que ele era sargento. Como sargento, ele tinha o poder de organizar os policiais, dar ordens e montar equipes, o que lhe permitia realizar mais com menos. No entanto, ele preferia trabalhar sozinho. Sabe, derrotar alguém sozinho lhe rendeu mais pontos de experiência do que ter um esquadrão de dobradores de metal o apoiando. Nesse momento, ele estava imobilizando alguém, segurando a parte de trás da cabeça da pessoa e pressionando seu rosto contra o chão. Você está preso, murmurou Akashi em tom entediado. Sério? Visitar o túmulo de uma mulher que você matou, apesar de não ter nenhum parentesco com ela por uma semana inteira. E não só isso, como também se masturbar olhando para o túmulo dela. Isso faz de você o principal suspeito. As palavras de Akashi não eram dirigidas ao homem abaixo dele. E você não o encontrou por um mês. Um mês inteiro, porra. Acho que crimes cometidos por incels ainda não são realmente comuns neste mundo, pensou ele. Sabe, sargento, ninguém realmente pensou em rastrear a sepultura. É, como se fosse fácil pensar nisso. Bem, nem todos têm sorte. Alguns achavam que ele era criativo, outros que era perspicaz, e alguns simplesmente achavam que ele tinha sorte. Pelo menos este é o meu terceiro caso resolvido esta semana, brincou Akashi. Vocês precisam mesmo acompanhar o meu ritmo, senão vão acabar passando vergonha. É mais 2000 de experiência? Após o caso ser encerrado, Akashi retornou ao seu escritório no departamento. E resistência 10 de 250? Olhando para a barra de energia, ele pensou na chefe de polícia. Ela vinha drenando muito a sua energia ultimamente. Ele poderia melhorar sua energia, mas havia diminuído o ritmo. Subir de nível não ficava mais fácil, e cada ponto de atributo economizado era uma vitória. Ele acreditava que poderia aumentá-la com puro esforço, a menos que as circunstâncias exigissem o contrário. Aquelas mulheres mais velhas eram algo fora de série. Ele já tinha dormido com outras mulheres antes, mas, falando sério, a resistência delas não chegava nem perto da chefe. Não é à toa que Tenzin emagreceu tanto quando estava com ela. E sendo um homem orgulhoso, Akashi se esforçou ao máximo apenas para obter uma reação satisfatória dela. Parece que preciso aumentar o ritmo dos meus treinos, murmurou ele ao terminar de entregar as malas. Akashi, o chefe quer falar com você, disse alguém, aproximando-se de seu escritório. Sério? Ela drenou toda a minha energia esta manhã, e o resto já tinha ido embora porque fiz uma corrida de alta intensidade. O que mais ela quer? Akashi pensou ao sair, apenas para encontrar o chefe de polícia esperando no escritório de seu tenente. O tenente estava ausente por algum motivo desconhecido. Ouvi dizer que você queria me ver. Há algum motivo? Perguntou ele. Há algum motivo para eu querer verificar o desempenho de um novo sargento? Ela respondeu. Pensei que você estivesse aqui para mais uma rodada, disse Akashi, sentindo-se um tanto aliviado. Não ligue para ele. Não é como se ele quisesse desistir. Ela era alta, em forma e selvagem. Mas com apenas 10 pontos de resistência restantes na barra, ele não ia arriscar acabar morto ou em coma só por ganância. Bem, prefiro deixar isso para esta noite, ela respondeu. E você ainda terá que ir como testemunha. Certo. O caso de Taholo. Akashi aproximou-se e inclinou-se para frente, dando-lhe um beijo nos lábios. Ela retribuiu o beijo, já excitada. Agora, me seduzir pode ser considerado assédio sexual, provocou ela. Você pode acabar sendo punido. Assédio sexual? Não estamos namorando?
Perguntou ele. Nos últimos dias, não houve muito romance entre eles, apenas bons momentos e brincadeiras. Você sabe que isso é contra as regras, disse ela. Embora eu me sinta lisonjeada por você querer me exibir como sua namorada. Como se eu me importasse com o que os outros pensam, disse ele, dando de ombros. Não, não é isso. Não me diga que o sexo não é bom. Nem isso. É incrível. Ela sentou-se na mesa. O problema é que eu não estou ficando mais jovem. E não quero ser o motivo de você desperdiçar sua juventude. Claro, podemos transar e tudo mais. Mas não podemos fingir que vamos nos casar, ter filhos e tudo isso. Por mais rabugenta que fosse, ela ainda era uma pessoa íntegra. Akashi entendeu o ponto de vista dela e não queria parecer possessivo. Claro, eles poderiam adotar ou algo assim. Mas dizer isso só a pressionaria. Então, somos amigos com benefícios? Perguntou Akashi. Ela colocou as mãos na cintura e franziu as sobrancelhas. Cuidado com a língua. Eu sou sua chefe. Então, somos colegas de sexo? Perguntou ele novamente. Ela deu uma risadinha. Isso é prostituição, e é ilegal. É por isso que precisamos manter segredo, disse Akashi, dando um tapinha brincalhão no quadril dela. Ela o encarou com raiva. Qualquer um pode nos ver. É um escritório compartilhado. Akashi soltou uma risadinha resmungona. Bem, se é só isso, vou voltar para o meu escritório para terminar um relatório, disse Akashi. Se você se sentir sozinho, pode dar uma passada na minha loja. Eu trabalho até tarde. Claro, respondeu ela, corando levemente. Akashi saiu. Depois disso, ele terminou o relatório sobre o homicídio solucionado. Em seguida, foi para sua loja, conversou com seus funcionários e os mandou para casa. Ele passou a noite contando. Como os obrigar a usar recibos, detectar furtos por parte dos funcionários era mais fácil. Roubar 200 yuans em um único dia. Acho que preciso demitir o caixa, suspirou Akashi profundamente. O lucro de hoje foi de cerca de 750 yuans, mas no papel, parecia ser de 10 mil. Em breve, ele poderá depositar 500 mil em sua conta poupança. Ele poderia usar 500 mil yuans sem levantar suspeitas. O lucro está bom. Acho que vou abrir um bar em seguida, murmurou ele, convencendo-se de que estava ganhando dinheiro honestamente. No dia seguinte, Akashi chegou ao tribunal. Muitas pessoas estavam presentes. Seu olhar se voltou para aqueles que vestiam roupas douradas e verdes, identificando-os como aristocratas nativos do Reino da Terra. Parece que foram enviados pela Rainha da Terra para relatar se encontraram algo, pensou Akashi. Havia algo que ele havia deixado para trás, e não encontrou na casa de Tahorlo. O livro do Troll. Ele havia procurado por isso. Se Tahorlo quisesse manter tal livro em segredo, ele o teria queimado ou escondido entre seus livros de contabilidade. Mas nunca pareceu vir à tona. Tahorlo chegou ao tribunal em uma cadeira de rodas. A cadeira de rodas não era porque ele não conseguia andar, mas sim para conter seus poderes de dobra. Seus olhos estavam vendados, e havia um dispositivo próximo que podia liberar eletricidade com o toque de um botão. Ele ostentava a marca da Sato, uma das maiores empresas de invenção do mundo. Se ele usar dobra de sangue, vai levar um choque elétrico, pensou Akashi. Extremo, mas eficaz. A venda foi retirada, revelando seus olhos azuis. Seu olhar percorreu o tribunal antes de cruzar o olhar com o de Akashi. Akashi viu o rancor queimando em seus olhos. Tahorlo claramente o odiava. Akashi deu de ombros como quem diz. Qual é o seu problema? Ele não está sendo mesquinho? Eu apenas o prendi, pensou Akashi. O juiz pediu a Tahorlo que olhasse para ele. Em seguida, o tribunal prosseguiu. Akashi testemunhou sobre a prisão de Tahorlo e a descoberta dos 3 corpos, juntamente com outros. Tahorlo foi considerado culpado de sequestro, manipulação de sangue, suborno de autoridades e assassinato de 3 pessoas. Crimes cometidos conforme os corpos foram descobertos. Tahorlo admitiu apenas a manipulação de sangue e o suborno, negando os assassinatos. Ele jurou que não matou ninguém, argumentando que teria sido mais fácil simular que acabou com a própria vida. Portanto, condena-o à pena de morte em 1 ano. Entretanto, se novas provas surgirem, reconsideraremos a sentença, disse o juiz. Tahorlo baixou a cabeça quando seus olhos foram vendados novamente. A pena de morte era severa. Mas foi injusto, já que não foi Tahorlo quem matou os 3, foi o próprio Akashi. 1 ano. Muita coisa pode acontecer nesse tempo. Seu irmão Amon pode reaparecer. Mais inimigos podem vir atrás de mim, pensou ele. Muito bom, muito bom. Se eu conseguir derrotar os dobradores de terra que guardam a rainha, quantos pontos de experiência eu vou ganhar? Brincadeiras à parte, tive sorte de envenenar um dobrador de sangue. Caso contrário, estaria morto e enterrado. Preciso ir ao templo do ar e testar minha dobra de ar. Já que Tenzin está sempre muito ocupado para treinar Korra, eu não me importaria de treiná-la. Eu entendo porque Tenzin está feliz em me ver. Treinar novos Pokémon é emocionante. Ele acenou com a cabeça para si mesmo. Nesse instante, aproximou-se uma figura alta e careca com uma tatuagem de flecha na cabeça. Você tem 1 minuto para conversarmos em particular, Akashi? Perguntou Tenzin. Akashi assentiu com a cabeça e se levantou. Capítulo 26. Então, sobre o que o senhor queria conversar, senhor Tenzin? Akashi deu um sorriso educado ao seu mentor. Ou melhor, ao pai de seus mentores. Trata-se do seu treinamento. Já faz mais de 1 mês desde a última vez que você pisou no templo da dobra de ar. Eu entendo que você tem um emprego, mas como dobrador de ar, você tem a responsabilidade de não deixar que suas habilidades se deteriorem ou sejam consumidas pelo trabalho. Explicou ele. Não estou consumido pelo trabalho. Você tem toda a sabedoria para dizer isso. Deveria falar isso com meus chefes, eu adoraria. Mas sabe, agora sou sargento e dono de um negócio, então você deveria tentar entender minhas preocupações. Akashi deu de ombros. Entendo. É por isso que vou te levar com o bisão e te trazer de volta assim que houver uma oportunidade, respondeu Tenzin. A distância não é tão grande. Além disso, vou visitar minha mãe.
Akashi refletiu sobre isso. Ele vinha retendo seus pontos de habilidade por um motivo. Não era para subir de nível treinando. Ele já estava em um nível alto, e alcançar outro levaria 1 ano ou mais. O motivo pelo qual ele estava guardando esses pontos era porque queria comparar suas habilidades com as dos outros. E os únicos dominadores de ar que restavam neste mundo eram Tenzin e seus filhos. Akashi queria uma comparação rápida antes de aumentar seu nível. Ele já deveria ser capaz de superar Ikki. Mas ele se perguntava sobre Jinora, a única que nunca o havia insultado intencionalmente. Só isso já o fazia se sentir estranhamente magoado. Certo. Só preciso avisar meus funcionários, suspirou Akashi, derrotado. Funcionários? Sim. Akashi assentiu. A propósito, se as crianças precisarem de um emprego ou algo assim, tem uma vaga de caixa em aberto. Os filhos de Tenzin não pareciam ser do tipo que roubaria. Não, prefiro mantê-los em segurança no templo, respondeu Tenzin. Entendo, Akashi assentiu. Deixe-me fazer uma coisa e eu te alcanço rapidinho. Não demorou muito para chegarem à ilha do Templo do Ar nas costas do bisão voador. Cerca de 20 minutos, mais ou menos. Essas criaturas sempre faziam Akashi se perguntar o quão rápido ele poderia ser se aprendesse a voar. Mas o único que conseguiu voar foi o Zaer. Tem algo a ver com se desapegar das coisas terrenas. Quando a namorada dele morreu, ele aprendeu a voar, não é? Então, o segredo é ter uma namorada e depois perdê-la? Ou é apenas uma questão de desapego? Ou será que ela o tratava como uma conchinha menor demais, a ponto de se tornar seu apego terreno, para que ele pudesse voar quando ela morresse? Cara, estou com dor de cabeça. Puta merda. Será que eu não quero aceitar que preciso perder algo precioso para voar? Ou será que minha barra de energia está baixa e me deixando maluco? Akashi esfregou a testa. Em que você está pensando tão profundamente? Perguntou Tenzin, percebendo suas sobrancelhas franzidas. Estou pensando em estudar a sabedoria de nossos ancestrais, respondeu Akashi. Isso é uma coisa boa. Eles se casaram com mulheres que tinham características físicas específicas? Perguntou Akashi. Por que você está se perguntando isso? Tenzin franziu a testa. Não sei. Acho que minha mente anda divagando ultimamente, respondeu Akashi. No departamento de homicídios, não importa o quão baixo eu ache que as pessoas possam chegar, sempre me surpreendo. Sério, ele tinha capturado um assassino ao encontrar seu material genético no túmulo da mulher que o havia rejeitado. Aconselho você a meditar. Aprenda a se concentrar no presente, disse Tenzin. Akashi lançou-lhe um olhar de soslaio. Tenzin era conhecido por não ser muito espiritual, mal conseguia meditar, contudo, era orgulhoso o suficiente para nunca admitir isso, pelo menos na linha temporal original. Então é por isso que você é tão sábio, disse Akashi. Tenzin riu, visivelmente um pouco envergonhado. Akashi deu uma risadinha. Para ele, Tenzin era como uma criança teimosa fácil de provocar. Sua esposa provavelmente não tinha dificuldade em manipulá-lo. Logo chegaram ao templo. No caminho, Akashi foi recebido por membros da Ordem do Lótus Branco, rostos familiares. Foi então que ele se lembrou da promessa que fizera às crianças, trazer-lhes lembranças. Ele bateu com a mão na testa. O que? Esqueci as lembrancinhas. Imaginei que você diria isso. Tenzin enfiou a mão no bolso e tirou algumas caixinhas embrulhadas. Eles estavam tão animados com o seu retorno que eu não consegui esquecer, disse Tenzin. Akashi sentiu-se envergonhado. Pela primeira vez em muito tempo. Entendo. Planejar como derrotar um dobrador de sangue e resolver casos nesse ritmo deve consumir muita energia mental, riu Tenzin. Mas lembrar de tudo bem na hora de agir. Isso é impressionante. Da próxima vez é por minha conta, disse Akashi, pegando as caixas e caminhando como se as tivesse comprado ele mesmo. Crianças. Seu aluno está aqui, gritou Tenzin. As 3 crianças apareceram no pátio com a mãe grávida. Meelo já estava voando, usando seus peidos. Eles cercaram Akashi como cachorrinhos animados. Para eles, ele era mais um companheiro de brincadeiras do que um professor. Akashi riu e estendeu os presentes. Trouxe algumas lembrancinhas da cidade para vocês. Aqui fiquem com elas. As crianças os aceitaram de bom grado. Meelo foi o mais exagerado. E que veio logo em seguida. Jinora? Apenas um educado, obrigada. Não sei porquê, mas quanto mais novo o irmão, mais selvagem ele fica. Seu olhar se desviou para Pema, a esposa grávida. Seja lá o que for que esteja na barriga dela, provavelmente é um monstro. Que Deus a ajude. Akashi, vamos brincar, gritou Meelo. Vou te mostrar como dobrar o ar com seus peidos. Meelo. Tenzin latiu, com o rosto ficando vermelho. Meelo desistiu da ideia. Você melhorou? Se sim, podemos competir, disse Ikki. Akashi deu um tapinha na cabeça dela. Não quero magoar os sentimentos das crianças pequenas. Você fala como se mal conseguisse executar um combo básico quando saiu daqui, ela retrucou. Akashi esfregou o peito. Mas eu treinei sozinho, disse ele imitando uma voz infantil. Acredito que agora eu subjugo todos vocês. Ser humilde ajudaria mais, comentou Jinora. Akashi se virou para ela, sorrindo. A reação dela à voz infantil dele foi impagável. Ela pareceu irritada. Não sou arrogante. Ele fez beicinho. Então você deveria ser capaz de bloquear isso, disse ela, dando um passo à frente. Com o empurrão dos braços, ela lançou uma rajada concentrada forte o suficiente para arremessar um homem adulto montanha abaixo. Akashi bateu palmas, dividindo a rajada de vento em 2 ao atingi-lo. Em seguida recuou, redirecionando o ar de trás dela para as pernas dela. De alguma forma, ela pressentiu. Saltou, cruzou as pernas no ar e flutuou até a corrente de ar passar. Foi complicado, disse ela. Não foi justo. Você fala como se não tivesse me emboscado, comentou ele. Eu disse, você deveria conseguir bloquear isso, justificou ela, dando de ombros. Está bem, está bem. Akashi riu. Deixe-me fazer uma pequena pausa e depois brinco com você. Não se deve chamar treino de brincadeira, comentou ela. Sim, chame isso de algo respeitoso, como entreter o mestre, acrescentou Meelo. Desculpe, Tenzin.
Estou prestes a fazer seus filhos chorarem, pensou Akashi. Ao mesmo tempo, seus pensamentos voltaram-se para os oficiais do Reino da Terra presentes na corte. Sim, eles definitivamente vão se encontrar com Tahorlo, e ele vai falar sobre o livro para eles. Mesmo que não encontrem, vou garantir que encontrem. Ultimamente, tenho recebido poucos ou nenhum ponto de experiência. Capítulo 27. Akashi havia se trocado e recuperado boa parte de sua energia. No momento, ele vestia roupas confortáveis de nômade do ar. Aparentemente, não preciso malhar hoje. Ele esticou os braços para cima e para os lados, como se estivesse se aquecendo. As crianças estavam ao redor dele, olhando-o com ar de superioridade, exceto a mais velha. Mas parecia haver um toque de desafio em seus olhos, como se ela quisesse colocá-lo em seu devido lugar. Afinal, ele as tratara como crianças, o que a mais velha detestava, e ele dissera que era melhor do que elas, que já dominavam os poderes do ar desde que nasceram. Akashi parou no meio do pátio e estendeu as mãos. Com um puxão para trás, criou uma forte esfera de vento que puxou o ar da área circundante. Em seguida, empurrou a esfera contra o chão, fazendo-a rolar enquanto controlava sua direção com as mãos. Certo, você não é mais tão novata assim, disse Ikki. Mas para dizer que você dominou aquele truque, você deveria pelo menos ser capaz de fazer isso. Ela saltou e girou, criando uma esfera de ar entre si e o chão. Você deveria conseguir se estabilizar acima da esfera e usá-la para se movimentar. Ela se movia ao redor dele enquanto cruzava as pernas sobre a esfera. Nesse mundo realista, havia uma grande diferença entre ele e um desenho animado. O ar era incolor e praticamente invisível. A menos que houvesse poeira, fumaça ou partículas de terra no ar, você não veria isso acontecer. E que parecia estar flutuando naquele momento. O único indicador da rotação era a poeira que se levantava na direção da rotação, abaixo dela. Deixe-me tentar. Akashi controlou a esfera que se movia para que viesse até ele. Então, acenou levemente com a mão, fazendo-a aumentar de tamanho. Em seguida, saltou e sentou-se sobre ela. A esfera rolou com ele algumas vezes até que ele conseguiu encontrar o ponto de equilíbrio e se equilibrar sobre ela. É mais fácil do que eu esperava, provocou Akashi a garotinha. Kuf. Se você quer dizer que é fácil, por que não se mexe um pouco? Ela gesticulou na direção dele. Claro, um mestre como você não terá dificuldade em fazer isso, acrescentou Jinora. Seu tom era calmo e parecia sério, mas era óbvio pelo contexto que ela estava zombando dele. Ok. Akashi deu um sorriso irônico. A dominação do ar nível 10. Ele acabaria usando os pontos eventualmente, mas esperou por esse momento para avaliar seu progresso e conhecer seu próprio nível em relação à flexão. Akashi se movia com fluidez enquanto cavalgava sua esfera giratória. Tenzin cruzou os braços como se estivesse impressionado. Parece que você não negligenciou seu treinamento como eu havia previsto. Bom, muito bom, comentou Tenzin. Além disso, muito talentoso. Akashi quase o encarou com um olhar fulminante. Sabe, não há maneira melhor de irritar uma criança do que deixá-la com ciúmes. Receber elogios que nem mesmo as crianças receberam em suas vidas, bem na frente delas, certamente as incomodaria bastante. Até a mais velha começou a estreitar os olhos para ele. Crianças são como gatos. Guardam rancor por pouco tempo, mas são fáceis de provocar, pensou ele. Akashi se virou para Pema, que colocou a mão na testa e suspirou profundamente antes de lançar um olhar fulminante para o marido. Bem, se você é tão bom assim, por que não fazemos uma corrida? Disse o mais velho. Sim. De jeito nenhum você pode me bater, acrescentou do meio. O mais novo simplesmente cruzou os braços e disse, se você não consegue vencer esses dois, não tem a menor chance de me vencer. Certo. Vamos correr. Akashi desceu da esfera de ar. Mal sabem eles, eu ainda tenho 6 pontos de habilidade. Akashi deu um tapinha na cabeça de Meelo. Mas por enquanto nada de pontos de atributo, a não ser para sabedoria ou vitalidade. E ter agilidade extra é sempre bom. Meelo, parecendo perceber que Akashi estava provocando com aquele sorriso, pareceu ofendido e mordeu a mão de Akashi. Akashi acenou com a mão para cima e para baixo, tentando se livrar do pirralho. Ai! Akashi estalou a língua. Tudo bem, fique aqui. Kuf. Meelo resmungou e cruzou os braços. Acho que o mais novo é o mais ciumento, pensou ele. Logo em seguida, ele entrou na fila com 2 garotas que tinham quase metade do seu tamanho. Muito bem. Vamos dar 3 voltas ao redor do templo. Quem chegar primeiro vence, declarou Tenzin. Preparar. Começar. Ele declarou, e os 3 logo invocaram sua bola giratória e subiram em cima dela, avançando em disparada. Akashi percebeu que estava ficando para trás. O mais velho, que parecia ser o mais habilidoso, ficou em segundo lugar. E Ikki foi o primeiro. Akashi ficou em último, obviamente. A primeira volta terminou assim com Jinora tentando forçar o ritmo. Akashi olhou para a tela do sistema, diretamente para suas estatísticas, e colocou 2 pontos de habilidade na árvore de habilidades de dominação do ar. Dominação do ar nível 12? De repente algo dentro dele mudou. Uma nova memória muscular, que parecia nunca ter existido, surgiu do nada. Akashi percebeu que conseguia dobrar a esfera quase inconscientemente. Sua velocidade aumentou drasticamente, alcançando as 2 garotas. Obviamente, ele estava ficando mais rápido do que elas. Sentar-se sobre a bola já não o incomodava, e ele sentia que podia fazer mais truques. Chega! Que se dane voar. Vou fazer um Rasen Shuriken. Durante a terceira volta, Akashi aumentou seu nível de dobra em mais um nível. Jinora e Ikki sentiram o vento os empurrando. Quando se viraram, viram uma enorme esfera de ar, mas Akashi não estava nela. Eles levantaram a cabeça para vê-lo em pé sobre a bola. Você consegue ficar em pé aí? Ikki olhou para cima. Nunca imaginei, comentou Jinora. Ei, é injusto fazer isso ficar tão grande assim, gritou Ikki. Não é justo. Uma bola maior significa maior velocidade. Jinora sentiu. Isso é trapaça. Akashi havia se rebaixado ao nível das crianças. Dominação do ar nível 16.
Ele terminou de usar todos os seus pontos de habilidade. Agora é possível aprender uma árvore de habilidades de subdobra. A bola em que Akashi estava encolheu até ficar do tamanho de uma bola de futebol americano. Ele ficou parado sobre ela, imóvel, e em pouco tempo deixou as crianças para trás. Ele se viu na linha de chegada. Ele conseguia controlar seu ímpeto, velocidade e o ar ao seu redor. Pode parecer que ele aumentou sua velocidade ao aumentar seu nível, mas isso não era verdade. De alguma forma, ele conseguia sentir o ar ao seu redor à medida que seus níveis aumentavam. E no nível que alcançou, sentiu que podia eliminar a resistência do ar, o que o permitiu mover-se a uma velocidade muito alta. Eu poderia dobrar a resistência do ar. Isso não significa aceleração imparável, velocidade infinita, pensou ele. Lembrar, ele subiu 7 níveis na dobra de ar. Não 1, não 2 e não 3, mas 7. Akashi sentiu que infinitas possibilidades se abriram diante dele. Isso é muito rápido, disse Tenzin. Como você fez isso? Eu movi o ar ao meu redor, respondeu Akashi. Aposto que ele não sabe que eliminar a resistência do ar é possível com treinamento. Provavelmente, quando você se move rápido, tenta dobrar o ar à sua frente para se movimentar. A possível fraqueza seria a incapacidade de respirar, mas isso poderia ser resolvido. A outra fraqueza seria obviamente a lei da energia. Quanto mais rápido ele fica, mais massa ele tem. Com um corpo frágil como o dele, se ele se movesse rápido demais, poderia se transformar em carne esmagada ao colidir com algo. E quanto mais massa ele tem, mais energia seria necessária para continuar aumentando sua velocidade. As crianças o alcançaram, com a cabeça coberta de suor. Akashi poderia vencer. Tente elogiar seus filhos agora, disse Akashi. Ele tentou se mover, mas parou, fingindo estar ofegante. Estou tão cansado. Não deveria ter me movido tão rápido, gritou dramaticamente. As crianças competitivas não entendiam o que era decepção, e sentiram uma enorme sensação de vitória ao cruzarem a linha de chegada. É claro que quando pensarem nisso mais tarde, ou quando crescerem, entenderão que lhes foi permitido ganhar. Tenzin riu. Essas são as minhas garotas. Elas realmente te massacraram. As meninas o abraçaram com orgulho. Nós o derrotamos, pai. Ikki riu. Agora, se você não quer que ele te ultrapasse, é melhor treinar ainda mais daqui para frente, disse Tenzin. As meninas assentiram com a cabeça antes de se afastarem. Jinora apenas sorriu enquanto Ikki estendia a língua para ele, antes de se virar e ir embora. As meninas foram até ele e o abraçaram. Ele então se virou para Akashi. Parece que você já está bem avançado. Talvez eu precise treiná-lo pessoalmente. Sim, vamos deixar isso para a próxima, respondeu Akashi, bocejando. Aqueles movimentos de dobra de ar de alto nível tinham um preço. Seu chi estava quase esgotado. Ele precisava de mais pontos de sabedoria para diminuir o gasto de energia e aumentar a sua própria. Ao mesmo tempo, ao lado da delegacia de polícia. Era noite. Das sombras, surgiram pessoas vestidas de verde. O chão repentinamente se moveu e agiu como se fosse a superfície da água. Um homem saiu de lá. O que você descobriu? Existe alguma ligação entre a rainha e tudo isso? Perguntaram ao homem de pele amarelada que acabará de sair da cova. Felizmente não há liga tanto ao crime de Tahor-Law, respondeu o homem com voz sombria e um livro na mão. Mas encontrei isto na sala de provas. É quase uma blasfêmia contra a nossa rainha. Você leu? Perguntou ele. Não, eu só tive tempo de dar uma olhada rápida e vi que insultavam o nome dela em uma página. Se a rainha da terra descobrir que alguém leu, ela o matará na hora. Infelizmente não podemos abordar Tahor-Law, respondeu ele. Vamos analisar este livro juntos então e chegar a uma conclusão. Capítulo 28. No dia seguinte ao aprimoramento de suas habilidades de dobra de ar, Akashi se viu de volta ao seu escritório. Por mais que desejasse permanecer na Ilha do Templo, provavelmente o lugar mais seguro do mundo, ele tinha deveres a cumprir e dinheiro para lavar. Akashi olhou para a pilha de casos em sua mesa. Ele não só tinha que resolver alguns, como também coordenar equipes de detetives e policiais sob seu comando, guiando-os pelas complexidades de suas investigações. Falando sério, a taxa de criminalidade nesta cidade é alarmante, murmurou Akashi. Devo me aposentar em 5 anos, talvez até menos. Ele suspirou profundamente, caneta na mão, executando seu trabalho diligentemente como de costume. O sistema não havia categorizado suas habilidades de detecção como parte de uma árvore de habilidades, sugerindo que elas eram mais uma característica pessoal do que uma habilidade, de acordo com os critérios do sistema. Após terminar o trabalho, Akashi se levantou, pegou um cronômetro e começou a fazer burpees. Em 20 minutos completou cerca de 100, ficando ofegante, mas não suado. Resistência mais 1, ele cerrou os punhos, satisfeito. A conquista era a melhor fonte de felicidade, e salvar meio nível era uma sensação incrível. Em seu nível atual, subir de nível era um desafio, a menos que derrotasse inúmeros oponentes, e ele precisava enfrentar dobradores de alto nível. Além disso, quanto mais pontos de resistência ele tivesse, maior seria sua taxa de recuperação. Ele não precisaria mais disfarçar seu cansaço com uma cara de pôquer boba na frente do chefe. Nem mesmo os treinos me esgotam tanto quanto drenar minha energia. Por que será? Pensou ele. De qualquer forma, ele afastou ideias vagas e continuou trabalhando. Depois de criar um cronograma, entregou-o ao seu tenente e foi direto para a sala de provas para revisar as evidências do caso de Tahor-Law. Desde sua transferência para o departamento de homicídios, ele não deveria estar envolvido nesse caso, mas, como policial responsável pela prisão, tinha permissão para revisar as evidências novamente. Akashi sorriu ao constatar que tudo estava como antes. Não havia evidências adicionais nem provas plantadas por ele. Os dobradores de terra deviam ter usado sua habilidade excepcional para entrar no local sem serem detectados, evitando assim alertar a polícia. Provavelmente eram órfãos treinados desde o nascimento para servir a Sua Majestade. Sua Majestade, uma ova, pensou Akashi.
mas uma figura que não deveria morrer pelas minhas mãos. Se eu a matar, o caos se instaurará, levando a guerras civis e inúmeras mortes causadas por pessoas sedentas de poder. Sem mencionar que uma dessas vadias sedentas de poder é nora da minha cunhada. Akashi esfregou a cabeça, murmurando: cunhada, desde quando eu uso esse termo para me dirigir à irmã do chefe? Ele decidiu que já havia trabalhado o suficiente e merecia uma pausa, assim como o chefe do seu chefe. Akashi cantarolava uma música enquanto saía da sala de provas. Ciente de que era um alvo e poderia ser morto por assassinos altamente treinados que poderiam pensar que ele não estava ciente de nada. Se um homem tiver a chance de ir para a vida após a morte, ele deve ir sem arrependimentos. Akashi sorriu para Lin, que ergueu seu relatório supostamente urgente. Eles se sentaram um de frente para o outro, e Lin murmurou: está vazio. Ela virou o papel, acrescentando: por um segundo, pensei que fosse um caso sério. Akashi estava prestes a falar, mas Lin colocou o dedo em seus lábios. Por que tenho a sensação de que você está prestes a dizer algo saído de um romance Água com Açúcar? Perguntou ela. Normalmente um homem leva uma flor para a mulher que ele quer levar para a cama nesses romances, respondeu Akashi. Mas na realidade, essas flores são apenas papéis coloridos em formato de flores. Não tenho intenção de te enganar, por isso te dei um papel branco. Só um idiota acreditaria nisso. Aquele documento era apenas uma desculpa para pedir uma reunião particular com ela, sob o pretexto de um relatório. Lin moveu o papel para cima e para baixo. Então, está aí a flor que você me dá para transar? Perguntou ela, em tom interrogativo. Akashi deu um sorriso irônico. Culpados sem sombra de dúvida. Muito bem. Os culpados precisam ser punidos. Ela se levantou, acenou com a mão e trancou a porta. Qual é a sentença? Perguntou ele, acomodando-se e tirando o casaco lentamente. Ela colocou o pé na perna dele. Ele não vai levar a pior hoje, disse ela em tom de brincadeira. Akashi olhou para frente e com um movimento rápido do corpo, a armadura de metal foi removida. Por baixo, ela não usava roupa íntima. Parecia que ela estava tão ansiosa por isso quanto ele. Então, nada de sexo oral? Perguntou ele. Você precisa aproveitar a refeição, respondeu ela, colocando a mão na nuca dele. Acho que é justo, disse ele, dando de ombros. Durante a hora seguinte, o sistema judiciário da Cidade República ficou paralisado enquanto a chefe se divertia. Depois de terminar, Lin ajeitou o cabelo e vestiu a armadura novamente. Akashi se vestiu mais uma vez, olhando agora para a barra de resistência dele. 100 de 300. Ele cerrou os punhos, feliz. A melhor notícia era que ele recuperaria os 200 pontos perdidos em apenas 2 horas, de acordo com sua taxa de recuperação. Devo dizer que fiquei surpresa hoje, respondeu ela em tom muito gentil. O chefe antes e depois do sexo não era a mesma pessoa. O que te surpreendeu? Perguntou ele. Minha visita é uma surpresa? Não, não é isso. O que eu quis dizer foi... Ela deu um sorriso irônico para ele. Imagino qual seria a reação dela se eu investisse 10 pontos em vigor e transasse com ela de novo, pensou Akashi, retribuindo o sorriso. Enfim, disse ela, levantando-se para beijá-lo nos lábios. Acho que nos divertimos bastante e temos um trabalho a fazer. Sim, eu estava de saída. Aliás, quando você vai tirar férias? Nunca pensei em tomar um, respondeu ela. Na verdade, você é chefe A. Bem, por motivos pessoais, eu estava muito focada no meu trabalho, ela deu de ombros. Mas por que você está perguntando? Pensei que poderíamos ter um tempo a sós, sugeriu Akashi. A vida não se resumia a trabalho e prender criminosos. Ele precisava de um tempo para si mesmo. Namorar outras garotas não lhe parecia uma boa ideia, pois poderia acabar com muitos inimigos, e esses inimigos atacariam aqueles ao seu redor. A chefe de polícia parecia mais capaz de se proteger. Sério, me convidando para sair? Ela inclinou a cabeça e olhou para ele com as bochechas corando. Por que não? Está com medo de se apaixonar por mim? Provocou ele. Ela olhou para ele com um olhar desafiador. Receio que eu possa te exaurir até a morte. Não será uma má maneira de partir, concordou Akashi. Vou pensar nisso. Agora, tenho um trabalho a fazer, disse ela, abrindo a porta. Sim, chefe, respondeu ele. Após terminar seu trabalho do dia, a primeira coisa que Akashi fez foi esperar em frente à estação, onde um bisão voador apareceu no céu. Akashi saltou alto no ar e, enquanto começava a descer, deu um chute para trás, curvando o ar para cima e para baixo. Abaixo dele, ele curvou o ar para oferecer mais resistência, de modo que ao chutar e empurrar o ar para baixo, conseguiu realizar um salto alto. Ao mesmo tempo, ele removeu a resistência do ar acima dele, permitindo que ele ultrapassasse 2 metros a cada salto. Aparentemente, o sistema permitiu que ele aprendesse isso no nível 16, e ele conseguia sentir o ar através da pele. Quanto maior o seu nível, menos movimento e esforço mental eram necessários para usar a dobra de ar. Mas sabedoria ainda era um atributo importante. Tenzin, que estivera com Akashi no dia anterior, não pareceu surpreso. Após a impressionante velocidade de Akashi na corrida contra as crianças, superando a resistência, eles tiveram uma conversa agradável. Aparentemente, os antigos dominadores de ar possuíam uma técnica semelhante ao se moverem, empurrando o ar à sua frente e para trás, reduzindo parcialmente a resistência e ganhando impulso. Mas, devido à falta de compreensão da física na época, eles nunca exploraram todo o potencial dessa técnica. Akashi, no entanto, havia criado uma versão mais aperfeiçoada, permitindo-lhe deslizar pelo ar e eliminar a resistência quase completamente. Em teoria, não importa o quão rápido ele ficasse, jamais atingiria a barreira do som. Fiquei bastante surpreso ao ver que você queria ir ao templo hoje, disse Tenzin. Senti-me bastante culpado por enganar as crianças com os presentes que você me deu, então decidi trazer presentes de verdade hoje, respondeu ele. Tenzin deu uma risadinha. É só isso? E sim, eu me senti mal por ter provocado eles demais, acrescentou Akashi.
Tenzin riu, sentindo que havia escolhido uma pessoa muito boa para treinar como dobrador de ar. Mas havia algo que Tenzin não sabia. Akashi tinha pedido para ele buscá-lo por um motivo. De jeito nenhum vou enfrentar assassinos dominadores de terra com a barra de energia tão baixa, pensou Akashi. Fingindo treinar por algumas horas no templo da ilha e voltando, eu recuperaria toda a minha energia e teria alguns pontos alocados. Os dominadores de terra, se estivessem observando meu padrão de comportamento, pensariam que eu faria a mesma coisa de ontem. Estariam me esperando na minha cafeteria. Esse seria o melhor momento para atacá-los. Ao mesmo tempo, cerca de 8 membros da elite olhavam para o céu, observando o bisão voador. Ele está repetindo a mesma coisa de ontem, disse um deles. Deve estar se sentindo muito bem consigo mesmo depois de matar um dos nossos, respondeu outro. Precisamos vingar nosso amigo caído, acrescentou um terceiro. Flashback. Ontem eles tinham 9 anos. Hoje eles têm 8. Depois que seu amigo caído pegou o livro da sala de provas, eles o examinaram juntos, página por página. A princípio, não conseguiam entender por que Tahorlo disse que o autor havia cometido blasfêmia contra sua majestade. Pensaram que era apenas uma vingança mesquinha, já que o livro descrevia apenas a vida do dobrador de sangue que havia sido incumbido de sequestrar o dobrador de ar. Mas em certo momento, o dobrador de sangue foi atingido por um golpe de sua majestade. A cena foi tão avassaladora e humilhante para o reino da terra que eles mal conseguiam virar a página. E quando finalmente conseguiram, encontraram a página que Tahorlo nem sequer ousou ler. Foi depois de terminar de penetrá-lo que ela pediu a toda a agência da Ili que a fodesse na frente dele enquanto humilhava verbalmente o dobrador de sangue. Naquele momento eles entenderam que a rainha os executaria por lerem tal coisa, independentemente de sua lealdade. No entanto, eles haviam sido treinados para se reportar a ela. Então fizeram o que haviam sido treinados para fazer sempre que havia uma questão política, encontrar um bode expiatório. A culpa foi de quem trouxe o livro. Então, naquele instante, quem estava atrás dele o matou. Sem mais nem menos, entregaremos o livro à sua majestade em nome dele, declarando que somente ele o leu, disse ele. Depois disso, informaremos que o homem foi morto pelo dobrador de ar, e iremos atrás desse dobrador de ar e o levaremos de volta conosco. Ninguém admitirá ter lido aquele livro, e todos nós fingiremos ignorância. Foi isso que eles decidiram e concordaram, enterrando seu companheiro de equipe naquele instante. E agora que Akashi tinha partido para a ilha, eles decidiram esperá-lo no próximo local que ele visitaria, a cafeteria que ele havia fechado ontem. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.